Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iniciando o capítulo 8, Bem-aventurados o que tem puro o coração, parte 1. Vamos lá. Item 8.1. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Item 2. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda necessidade de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humanidade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, a explicação de Kardec começa a partir desse slide, né? Logo aqui no início, no item 3, ele coloca: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, o conceito, o conceito da pureza aqui é uma coisa bem mais ampla, né? Bem mais ampla, bem mais profunda. Se eu não sou humilde, né? Se eu não sou orgulhoso, se eu não sou egoísta, então o meu coração não tem essa pureza, né? Se eu, na verdade, assim, o que eu quero dizer assim, se eu tenho essa postura de egoísmo, se eu tenho essa postura de orgulhoso, meu coração não tem essa pureza, ele não é puro. Então, por mais que eu tenha, digamos assim, uma certa satisfação de ter esse comportamento perante as pessoas, eu não posso intimamente ser feliz com um coração que não é puro. Eu posso dizer assim: gostem de mim como eu sou, mas eu não posso afirmar de forma alguma que o meu coração tem a pureza na essência. Então, como eu vejo se eu estou indo em direção a limpar meu coração de tudo que me impede de chegar no sagrado.
de eu chegar de forma verdadeira, de eu compreender o amor na sua essência, qual seria o caminho? Seria trabalhando a simplicidade, seria trabalhando a minha humildade. Lembrando que ser simples não é ser pobre, porque algumas passagens de alguns livros dá essa dupla interpretação. Eu não estou falando de nada material, não estou falando de ser rico, de ser pobre. Eu estou falando, quando eu falo de ser simples, é ser simples no coração, né? Tem gente que fala assim, eu sou pobre, mas se você analisar a pessoa, se você analisar a sua postura na vida, ela é pobre, mas não é simples. Eu acho que vocês estão entendendo. É a questão da forma que você leva a, a vida, de uma forma geral, né? Continuando aqui. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Veja bem essa palavra. Toda, toda. Por isso que é a questão do puro. Quando ele exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Se eu tiver uma minúscula partícula de egoísmo, se eu tiver uma minúscula partícula de orgulho dentro de mim, eu não sou puro. Continuando. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então é aqui que ele está falando. A infância tratada por Jesus é o símbolo da pureza. Continuando o texto. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Né? Aí a pessoa fala assim, bom, peraí, deixa eu entender aqui. O Espiritismo diz que reencarnamos, né? E outras tantas doutrinas também falam isso. E que nós reencarnamos continuando aquilo que nós fomos, certo? Então, se eu fui um assassino na última encarnação e eu reencarno, eu venho com essa herança. Então, como que pode Jesus dizer que as crianças são puras se ali habitam espíritos impuros? E é por isso que aqui, nesse ponto, esse posicionamento, esse parágrafo contrapõe essa ideia. Porque se a gente for pensar dessa maneira, não seria justo. Aí, o texto aqui explica, aqui no final, ó, tá vendo aqui, ó? Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Agora me fala, como que Jesus iria explicar isso naquela época? Como que ele ia falar assim, ó?
Deixai vir a mim os espíritos puros, porque deles é o reino dos céus. Não tem como, não haveria condição dele afirmar nada semelhante. As palavras que ele utilizava eram de acordo com o nível de maturidade das pessoas na época. Né? As pessoas já tinham dificuldade de acreditar num espírito encarnado ali, como que iam conceber a existência de espíritos nas frases de Jesus. Então, aqui no texto é para entender a infância humana como símbolo da pureza, mas não que os espíritos que habitam as crianças sejam necessariamente puros. Entenderam? Vamos dar sequência aqui, ó. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem, certo? No item 4, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Aqui ficou mais claro, né? Olha só esse início aqui. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, se a gente for pegar a infância de forma geral, qualquer infância é assim, qualquer infância é assim, mesmo que não seja comum. Se você pegar, por exemplo, se você pegar um filhotinho de tubarão, ele é bonitinho, né? Se você pegar um filhotinho de leão, é uma gracinha. A infância, de forma geral, em todos os animais, dá uma sensação de pureza. Dá aquela coisa, ai meu Deus, que gracinha. Deixa eu pegar um pouquinho, né? Então, aqui nesse início, é exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. É exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. É o aqui e agora. É a criança aqui, do aqui e agora. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, né? É claro que essa questão da tendência aí, uma ou outra pode manifestar, certo? Continuando aqui, ó, daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelhem. Ou seja, não é que tem que ser criança para entrar no reino dos céus, mas tem que ter essa humildade, tem que ter essa ingenuidade que a criança tem para conseguir ter essa possibilidade. É uma analogia que ele está fazendo quando ele fala das crianças. No item 4, ele diz: pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. Então, aqui a pergunta é: se o espírito que habita uma criança já teve várias existências, por que que ele demora para mostrar suas tendências? Aí eles respondem que tem aqui a sabedoria nas obras de Deus. Porque a criança para desenvolver,
mais do que a criança, é o espírito, né? Para se depurar, ele precisa o quê? De amor. Agora imagina, vamos supor assim, ó, a moça está grávida, ela vai fazer ultrassom, vai lá no ginecologista, né? Aí o médico fala, olha, aqui no ultrassom 6D está mostrando que seu bebê era homicida, matou 7 mulheres na última encarnação. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga, como que você trabalha isso? Se você não tem um preparo? Como que você pega aquela coisinha linda e coloca no colo e olha com tanto carinho? Vamos deixar bem claro que isso não acontece, claro, obviamente, vocês sabem, não é para todos os casos, né? Muitas, muitas, muitos seres especiais estão nascendo, principalmente agora, nas últimas décadas. São espíritos que estão vindo para mudar o mundo, são espíritos bem mais evoluídos, né, que estão reencarnando. Mas vamos voltar aqui ao que o texto está colocando. Se você soubesse o histórico que esse espírito traz, não mudaria a forma que você enxerga? Então, esse indivíduo que errou tanto em outras existências, não se curará, não se depurará, se não for pelo amor. Mas como? Mas como ele vai receber esse amor se ele nunca for limpo dos seus crimes? Então é como se você cometesse vários crimes aqui no Brasil e você sai na rua, as pessoas te xingam, as pessoas te maltratam, as pessoas gritam o seu nome de forma violenta até, e você diz, ó, agora é o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou lá para Noruega, eu vou lá para a Suíça, onde ninguém me conhece. E aí, quando você chega lá, você desce do avião, você começa uma vida nova. Porque se ninguém sabe quem você pode ser quem você quiser. Aí você pode começar uma vida nova, sem ninguém te julgar. Você tem a opção de dar passos corretos, coisas que você aqui no Brasil não conseguiria. Porque aqui você carrega todo esse passado daquilo que você construiu. Então a encarnação faz esse papel. Não importa o lixo de comportamento que você teve na vida passada. Nessa agora, o primeiro contato que você terá na vida já será com aquele amor de mãe, que é aquele amor sem limites, que é simplesmente o maior amor que temos. Isso é a misericórdia do sagrado. A primeira coisa que você ganha depois de tantos erros, de tantos crimes, é a misericórdia através do amor materno. Isso, quem mais pode oferecer? E aqui, no final do texto, ele coloca: a criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança, né? Porque, veja bem, se o filho soubesse trocar as próprias fraldas, se ele viesse sabendo comer sozinho, pensa, você ia perder a chance de brincar de aviãozinho, né?
Você ia perder a chance de se emocionar, ver ele dando os primeiros passos, de dar o primeiro sorriso, né? Na verdade, esse momento, esse período, te dá a chance também de voltar a viver aquele lado lúdico que há muito tempo a gente não viveu, né? É um momento especial essa troca de amor. Vamos em frente. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe visse a conhecer o passado. Aliás, faz necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Isso aqui confirma tudo isso que a gente acabou de falar no slide anterior, né? Aqui no final ele coloca, aliás, faz necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Ou seja, o próprio corpo físico encarnado na Terra não tem estrutura para lidar com tamanha atividade mental. Não tem condição, né? Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, aqui eles estão falando basicamente do método, né, de como as coisas acontecem, né? O que acontece quando estamos próximos a encarnar? Aqui de início, né, nesse primeiro parágrafo, essa razão porque ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Ou seja, as suas faculdades aqui não desaparecem, né? Como eu falei aqui da infância, ela fica latente, ela fica como se fosse adormecida, né? Com uma semente que está ali no solo, esperando o momento de germinar. Continuando aqui, ó, é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar, né? Aí nós vamos assim para um outro lado, né? Da mesma maneira que seria difícil uma mãe ou um pai aceitarem um assassino, seria difícil também para o indivíduo saber-se e ver-se como um assassino. Se eu não puder me separar um pouco dos crimes que eu cometi, eles acabam me determinando,
nesse novo caminho que eu estou começando. Eu tenho que me desconectar com esse passado para que eu tenha a chance, de fato, de ter uma nova postura nessa, nessa chance que eu estou tendo, né? Porque essa encarnação é uma possibilidade que eu tenho de tentar amenizar os erros que eu cometi na última encarnação ou nas últimas encarnações, né? Mas por isso que aqui ele fala, ficamos numa espécie de sono durante o qual todas as nossas faculdades permanecem em estado latente. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que os seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais, certo? Estão entendendo? O texto é interessante esse estudo, esses comentários, porque o próximo texto, a próxima leitura que vem do livro, parece que, eu não sei se vocês estão vendo dessa forma, parece que eles vão tomando uma forma um pouco mais didática daquilo que a gente está conversando, né? Então, o que eles estão colocando aqui é que a infância existe de fato, né? No curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Por mais que ele seja milenar, tudo está latente, tá ali quietinho, adormecido. O que ele tem acesso são as poucas coisas do aqui e agora. Aí ele fala, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Ou seja, depois desses primeiros anos, essas ideias que estão adormecidas, ou que estavam adormecidas, despertam. Umas mais do que as outras, dependendo dos estímulos que ele recebeu nesses primeiros anos de vida. Então, se eu fui um fumante inveterado na última encarnação, mas eu tenho, de certa forma, o estímulo visual do meu pai, que fuma, essas faculdades que estão latentes, adormecidas antes de mim, elas podem despertar. Tudo depende do estímulo que eu tenho nesses primeiros anos de vida. Continuando, durante o tempo em que seus instintos se conversam amodorrados, ele é mais maleável e por isso, vamos só aqui, ó, durante o tempo que os instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável. Então, nesse período em que os instintos estão latentes, ele tem a chance de absorver coisas novas que ele não absorveria. Ele tem essa chance de absorver coisas novas, né? Porque ele está começando, de certa forma, ele está zerado, né? Aprendendo tudo que ele está vendo aqui,
é novo. Então, se eu tenho esse caráter de arrogância e você tenta fazer eu deixar de ser arrogante, eu vou te achar chato. No entanto, se eu sou um bebezinho e você vai me ensinar a ser humilde, eu terei muito mais chance de absorver esse conceito. Porque eu estou ali, é, inocente. Tudo aquilo que eu fiz está lá, dormindo, latente. E você vai me ensinar a ser humilde, colocando alguns conceitos de humildade, eu vou absorver. Porque eu não sei que eu sou arrogante. Eu estou aberto a você. Nesse momento é que existe uma influência mais direta. Depois de uma certa idade, depois dos 7 anos, aí muda um pouco. Aí é pelo exemplo. Não adianta você dizer depois para o seu filho, ó, você tem que lavar a louça, porque é papel do homem é ajudar, se ele vê que na sua casa ninguém faz isso. Aí fica complicado impor alguma coisa, ensinar alguma coisa. Não, aí é pelo exemplo. Ele tem que ver realmente que tudo que você fala é o que você faz. Vamos lá. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Né? Que mensagem bonita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, se você pensar bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma passagem que está ali no Novo Testamento foi transformada em capítulo para explicar o que Jesus estava falando, para entender isso, para respeitar as palavras dele como símbolo, para que não tratemos isso ao pé da letra. Então, o estudo de hoje desenhou o que isso significa. Então, aqui o texto fala: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, que é essa primeira infância. E assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, ou seja, sem levar em conta todo esse passado anterior, todo esse passado pesado, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. É isso. Então, pessoal, por hoje é só. Mas esse capítulo vem muita coisa pela frente. Na parte 2, na semana que vem, nós vamos falar de adultério, né? Nós vamos falar do que é o adultério, a traição. Vamos conversar sobre isso. Mas isso semana que vem. Que vocês tenham uma boa semana, uma semana extremamente produtiva, alegre, né? Que essa chuva limpe da alma todas as nossas impurezas espirituais e que Deus abençoe a vida de cada um. Até semana que vem.